Bom, Flávia, vamos dar início então? Sim, senhor. Muito boa noite a todos. É uma honra, mais uma vez, a gente poder estar tocando aqui a nossa sessão clínica. Gostei muito do desafio aí, do que esperar. Enfim, já de antemão, agradeço a presença da doutora Maria Eliane. Muito boa noite, muito obrigado pela a honra de poder nos ajudar aqui na sessão. Doutora Andréia, que eu sei que está apoiando aí a nossa residente, a Camila. Muito obrigado pela presença de todos. Flávia, a doutora Mônica, muito boa noite a todos. Eu costumo sempre dizer que a sessão clínica nos estimula a continuar, de alguma forma, sabendo o que esperar, né, de alguma forma, porque se a gente não sabe o que procura, quando encontra, não sabe que encontrou. E é uma máxima da medicina, e eu acho fundamental que a gente continue exercitando isso aqui em cada uma das nossas sessões. Então, eu queria dar logo a palavra à Camila. Espero que realmente essa sessão nos traga um momento aí de discussão bastante interessante. Dor abdominal é sempre uma caixinha de surpresas e geralmente o cirurgião nos ajuda, ainda mais acompanhada de icterícia, né? Então, doutora Camila, a palavra é sua, por favor. Antes da Camila falar, eu só vou pedir para falar da Maria Eliane, nossa convidada, que, na verdade, no meio da cardiologia, ela dispensa a apresentação, uma médica cardiologista da UERJ, cooperada, já foi presidente da SOCERJ, trabalha com hipertensão arterial, dislipidemia, então dispensa apresentações, mas como a gente tem uma área ampla aí de médicos, né, de várias especialidades, então eu queria agradecer, né, Eliane, por ter aceitado o convite, e também ao José Júlio, que também vai fazer parte dessa sessão e enriquecer ainda mais. A Camila é a nossa residente, R2, e a gente acompanhou esse caso, estudou bastante, acho que a gente tem um bom proveito para tirar dessa sessão de hoje. Obrigada pelo convite como moderadora, queria agradecer a Mônica. Obrigada. Obrigado. Camila. Boa noite a todos. Queria agradecer a Andréia, a Maria Eliane, José Júlio, todos por fazerem parte dessa apresentação. Vou compartilhar minha tela. Todo mundo consegue ver? Sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim. Vamos dar início. O nosso tema de hoje é dor abdominal e icterícia na emergência. O que esperar? Não tem conflito de interesse com relação a essa apresentação. O caso clínico. Nós temos uma paciente do sexo feminino, 28 anos, estudante, com uma queixa principal de dor abdominal e icterícia. No dia 18 de setembro de 2020, a paciente deu entrada na emergência do hospital com uma queixa de dor em hipocôndrio direito há 20 dias, associada a cólicas e plenitude pós-prandial. No início desse quadro, a paciente já tinha procurado a emergência outra vez, com um quadro parecido, mas com episódio de disúria associado. Como ela tinha episódios de infecção de trato urinário de repetição, fizeram um tratamento empírico com ciprofloxacino por 7 dias. Então, 48 horas antes da admissão, ela não tinha melhorado esse quadro com o antibiótico. Ela começou com um quadro de febre, calafrios, colúria, acolia fecal e icterícia. Na história patológica pregressa, era uma paciente com hipertensão, diagnosticada já desde os 19 anos, fazia uso regular de verapamil, 120 mg de 8 em 8 horas, hidralazina, 50 mg de 8 em 8 horas, e ramipril, 10 mg de 12 em 12. A PA sempre vinha resistente ao tratamento, ficava com uma pressão sistólica sempre em torno de 150 a 160 milímetros de mercúrio. Na história familiar, a gente vê uma avó com uma hipertensão também de início precoce, aos 22 anos,
A mãe também é hipertensa desde os 29 anos, teve quadro de mixomas em válvula mitral, bócio multinodular, miomas uterinos, 4 episódios de AVE isquêmico prévios, aneurisma cerebral com colocação de stent aos 47 anos. E a nossa paciente tinha irmãos rígidos. De exame físico na admissão, ela tinha um bom estado geral, estava hidratada, normocorada, ictérica, 2 cruzes em 4, acianótica e afebril. Apesar dela ter relatado um episódio febril em casa, no momento da admissão ela não estava febril. De sinais vitais, ela estava hipertensa, com uma PA de 180 por 110, taquicárdica com uma frequência cardíaca de 130, uma frequência respiratória normal e uma saturação 98% em ar ambiente. A ausculta cardíaca e pulmonar eram normais, o abdômen flácido, doloroso a palpação de hipocôndrio direito, porém sem sinais de irritação peritoneal. E os membros inferiores não tinham alterações. Então, a gente solicitou alguns exames na admissão. Ela tinha um hemograma normal, sem leucocitose, não tinha aumento de marcadores inflamatórios, a função renal era normal e tinha algumas coisas alteradas. Ela tinha um aumento de fosfatase alcalina e gama-GT, uma TGO e TGP aumentadas mais ou menos 2 vezes o valor de referência, uma bilirrubina total também aumentada de 6,5 às custas de direta. Estava com 5,7 de bilirrubina direta e 0,8 de indireta. Então, a primeira conduta na emergência foi solicitar uma ultrassonografia abdominal, na qual apresentava sinais de colecistite aguda com um colédoco ectasiado e um foco ecogênico em seu interior, mal visualizado, e não era possível, no momento, afastar uma coledocolitise. Então, foi solicitada a avaliação da cirurgia geral, que durante o exame físico da paciente observou um aumento dos níveis pressóricos e da frequência cardíaca durante a palpação abdominal. Sugeriram complementar o diagnóstico com uma colangiorressonância. Então, nossa paciente fez uma colangiorressonância. E nesse exame mostrava uma formação expansiva sólida, com uma impregnação irregular pelo meio de contraste, que continha focos hipocaptantes, e sinais de restrição à difusibilidade da água, que sugeria uma alta celularidade. Media cerca de 4,6 por 3,1 por 3 centímetros e estava situada entre a veia cava inferior e a veia porta, e fazia um íntimo contato com a região posterior-superior da cabeça do pâncreas, que gerava uma obstrução e um afilamento do colédoco no terço médio. Então, aqui a gente pode ver as imagens da colangiorressonância. Aqui a gente pode ver em ter um hipossinal aqui. Se o doutor Armando estiver aí e quiser comentar também. A gente vê no corte coronal também. Tá bom. Oi, Armando, bem-vindo. Não está desativando meu mudo. Estamos escutando? Sim. Agora sim, pode falar. Então perfeito. O pâncreas, essa sequência, a primeiro slide aqui, estão vendo a seta não, né? Então acho que a Camila pode me ajudar. Então, o pâncreas, nessa sequência T1, é o órgão tem mais sinal, então é o mais branco do corpo. Então, a sequência é muito boa para ver. E atrás, na cabeça do pâncreas, você vê atrás da cabeça do pâncreas, exatamente aí onde está a setinha, aí é duodeno, um pouquinho medial, isso. Aí essa é a lesão, tá? Você pode ver, esse é um T1 fora de fase, um T1 dentro de fase, tá? É a segunda sequência, tá? É a mesma coisa, é o T1, o pâncreas é muito branco, mais escuro, e tem essa lesão aí que fica bem posterior à cabeça do pâncreas. Do lado do pâncreas ali é a junção espleno-mesentérica, veia, tá? E aqui na terceira sequência, na sequência T2, você vê o líquor é branco, você vê a medula aqui, ó. Então, você sabe que é T2, porque a medula, exatamente, dá alto sinal, então a medula é branca, tá? Então, a lesão está aí posterior à cabeça do pâncreas, e tem uma bolinha preta atrás dessa lesão, que é a veia cava inferior.
Não. Um pouquinho mais medial, para trás, anterior ao rim. Isso, anterior ao rim aqui, né? Esse aqui é a veia cava inferior. E a lesão fica entre a veia cava e a veia porta, posteriormente a ela. Tá? Então, Camila, continua. Então, depois de ver essa imagem, a conduta na emergência foi internar a paciente numa unidade coronariana do hospital para melhor investigação do caso e controle da pressão arterial. Então, no momento, ela tinha uma síndrome colestática e uma crise hipertensiva de difícil controle. Foi reavaliada pela equipe de cirurgia geral do hospital, que indicou uma CPRE para uma abordagem terapêutica inicial. Pensando numa massa abdominal e um quadro de hipertensão associado, foi levantada a hipótese: será que isso poderia ser um feocromocitoma? Então, assim, foi para a CPRE e foi visualizada essa formação expansiva obstruindo o colédoco, foi colocada uma prótese nessa via biliar e após o procedimento houve uma melhora progressiva das bilirrubinas totais, frações e das enzimas canaliculares. Alguns exames também foram solicitados para melhor complementação diagnóstica, pensando em uma possível hipertensão secundária. Ela fez um Doppler de aorta abdominal e artérias renais que não tinham sinais de estenose, fez uma TC de abdômen pélvico que mostrava a formação expansiva retroperitoneal, situada entre a veia porta e a região posterior-superior da cabeça do pâncreas, fez uma angio-TC de aorta torácica abdominal e da ilíaca e seus ramos, que mostrava a massa descrita fazendo um contato com a parede anterior da veia cava, mas sem sinais de invasão parietal. Então, a nossa paciente tinha uma TC de abdômen pélvico. Camila, Oi. Eu queria que o Paulo Reis, ele está também como nosso convidado na sessão, falasse um pouco para a gente, porque foi acionada a cirurgia assim que essa paciente chega na emergência com esse quadro de uma massa, né, ao exame, e com sinais de uma síndrome colestática. Então, foi chamada a cirurgia, eu queria que o Paulo falasse um pouco para a gente. Boa noite, gente. Se vocês não estiverem ouvindo, estou aqui no centro cirúrgico ainda, então é um pouquinho mais difícil falar aqui. Saí de uma cirurgia agora, se precisar, depois o Zé que está aí continua também, não tem problema. Na verdade, eu acho que é importante trazer esse caso, porque é um caso que a gente começou, o colega lá da emergência, e o diagnóstico, você fechar algum diagnóstico na emergência é sempre difícil. Ele começou com um quadro de colecistite, depois com um quadro de coledocolitíase, e aí eu fui chamado, era o nosso sobreaviso na sexta-feira, eu fui chamado para ver essa paciente na unidade coronariana para operar a vesícula dela. E você conversando, você chegando perto da paciente, você vê uma paciente jovem, e a coisa que mais me chamou a atenção foi quando eu cheguei na unidade coronariana e olhei para o monitor, sem conversar com a doente, sem nada, ela estava extremamente taquicárdica e com uma pressão de quase 200. Eu não tinha visto exame, não tinha visto nada da doente, tá? Eu falei, tem alguma coisa errada nessa paciente, porque não pode uma paciente jovem estar com uma colecistite aguda internada na coronária para controlar a pressão. Então, tem alguma coisa errada. E aí você começa a ver os exames, você começa a pensar nisso. E aí eu falei, será que ninguém pensou nisso? Só eu pensei em feocromocitoma? Eu vi poucos na vida. Entendeu? Eu comecei a pedir ajuda. Vem cá, você acha que pode ser? Você acha que não pode? Não é? E aí isso virou uma comoção dentro do hospital. Todo mundo se interessou com a doente. Foi muito legal, porque todo mundo... Quem é doente do feocromocitoma? Quem vinha doente quando ela saiu da coronária? Você deve contar isso lá para frente, Camila. Foi o pessoal da endócrino. Todo mundo conhecia a paciente dentro do hospital. E aí a gente ia nas reuniões, inclusive da direção. E aí, já operou? Como é que foi a cirurgia? Quando é que vai ser? E ela vai embora, não vai? Então, eu acho que o mais importante aqui não é exame. A gente tem um hospital que a gente tem tudo, e o que mais me chamou a atenção foi entrar no quarto e olhar para o monitor da paciente. Isso foi um grande diferencial. Acho que é isso, André. Obrigada, Paulo. Eliane, você poderia falar um pouquinho para a gente da hipertensão secundária, enfim, do feocromocitoma? Sim.
Eu já estava aqui em cócegas. Bom, antes de mais nada, Andréia, Camila, Flávia, Paulo, super obrigado pelo convite, é um prazer discutir em fórum científico, ainda mais com a qualidade com que esse caso foi preparado, e aproveito para parabenizar a Camila e a sua supervisão, muito bem investigado, muito bem preparado, muito bem conduzido. Bem, então, voltando um pouquinho atrás, a paciente jovem, né, nessa idade, com história de hipertensão desde os 19 anos, obrigatoriamente nós temos que pensar numa forma secundária de hipertensão. Já sabemos que essa não é uma situação comum, né? Aliás, a nossa diretriz mais recente, que é a diretriz de hipertensão 2020, no seu capítulo de hipertensão secundária, estima entre 10% e 20% como sendo uma prevalência possível de formas secundárias de hipertensão, considerando-se todas as possibilidades, né? As não endócrinas, as endócrinas, as comportamentais, ambientais, de hábitos de vida. Formas secundárias estão nessa prevalência possível. Nessa paciente em especial, ela dá entrada na emergência com uma situação que provavelmente você, procurando juntar as coisas, né? Uma hipertensão nessa magnitude, eu reforço o que o Paulo falou, me perdoe se não, Paulo, cirurgião. De fato, você não costuma ver uma paciente nessa idade com uma pressão arterial tão elevada, mesmo numa situação estressante, de um quadro de uma síndrome colestática e com um quadro mais sério, exigindo exames, investigação diagnóstica, intervenção, ainda assim é muito elevada essa pressão arterial para ser uma hipertensão arterial primária. Então, a gente tem que pensar em hipertensão secundária. E aí, quando a gente junta o fenótipo da história tão típica de palpação abdominal desencadear uma crise hipertensiva e taquicardia, a gente tem que pensar em feocromocitoma. Eu não vi na história se ela tinha antecedentes ou descrevia crises adrenérgicas prévias, mas isso também não é obrigatório, né, no quadro de feocromocitoma. Mas, de toda sorte, isso tem que ser pensado, além de outras possíveis causas também de hipertensão secundária, como eu vi que foi feito Doppler de artérias renais, hipertensão renovascular é uma causa frequente, coartação de aorta, não sei se foi feita a medida da pressão nos membros superiores e inferiores, os pulsos, se foram palpados também nos membros inferiores e nos membros superiores, mas já vi que tem uma angiotensina de aorta que foi normal. De toda sorte, Andréia e Camila, eu acho que o diagnóstico de feocromocitoma é o primeiro diagnóstico a ser pensado nessa paciente, nesse momento, e essa massa abdominal, primeiro, como hipótese preferencial, tem que ser pensada como sendo uma massa que seja a causadora dos sintomas. Então, não seria uma massa adrenal, um feocromocitoma adrenal, seria um feocromocitoma extra-adrenal, ou um paraganglioma, ou um tumor de células cromafínicas não localizadas em adrenal, em outras localizações. Isso é para uma segunda etapa. Mas você tem razão, André, o diagnóstico de hipertensão secundária, particularmente aqui de feocromocitoma, é o primeiro diagnóstico a se pensar. Só complementando, ela realmente não tinha alteração no exame físico, então a gente fez as medidas, mediu a pressão nos dois membros, não tinha alteração de pulso, e a anamnese foi uma coisa muito intensa, e ela, como ela já tinha essa história já há praticamente 9 anos, ela tinha feito toda uma investigação para uma hipertensão secundária, porque é a primeira coisa que a gente pensa, apesar de ter uma história da mãe e da avó terem essa hipertensão, é uma paciente jovem que não é obesa, não é negra, e vem com esse quadro fazendo classes, né, de antihipertensivos e ainda mantendo uma pressão bem elevada. Então, no exame físico foi feito tudo isso, sim, a gente avaliou. Tá? Eu acredito que sim, só que como não está descrito, eu enfatizei para chamar a atenção que, de fato, a gente tem que seguir uma semiologia, porque não devemos, né, bypassar um exame clínico adequado já diretamente com exames de imagem mais custosos, mas eu tenho certeza que foi feito. Eu queria destacar outra coisa, Andréia, rapidamente, que eu sei que o tempo é curto. O esquema terapêutico inicial dela me chamou a atenção, achei curioso.
verapamil, hidralazina e qual era o outro? Eu não esqueci agora. Não é uma associação assim muito comum que nós façamos para o hipertenso, como, digamos assim, a cesta básica do hipertenso. Deve ter havido alguma razão para essa escolha, mas eu só estou comentando porque não é uma associação que a gente faça inicialmente, não é a primeira escolha, tá bem? Na verdade, ela veio com uma série de antihipertensivos, ela já tinha feito vários esquemas, e o que conseguiu manter a pressão dela em torno de 150, 160 de sistólica foi com esse esquema, né? de antihipertensivo. Por isso que ela vinha com esse esquema. Perfeito, é claro. Oi, Eliane, só aí um detalhezinho. E ela achava ótimo ficar com 160 de sistólica. Ela achava que estava feliz. Porque ela devia ter valores muito 190, maiores, né? 190 era o normal dela. É desafiador, né? Você lidar com um paciente desse, com dificuldade de terapêutica, de titular dose, de alcançar meta. Eu imagino o desafio que deve ter sido. Então, continuando o caso, nossa paciente tinha uma TC de abdômen e pelve prévia de 2019, que fez na ocasião por causa de uma pielonefrite, que não mostrava nenhuma formação expansiva, pelo menos no laudo, não estava descrito. Apenas fazendo uma comparação com a TC que ela fez na internação, a gente podia ver que no local da massa dessa formação já tinha o início de um processo que estava aumentando ali. Então, foi apenas no exame comparativo que a gente pôde observar, sabendo do diagnóstico dela. Então, pensando, uma paciente jovem que foi admitida com um quadro colestático, uma massa abdominal e foi mantida uma crise hipertensiva. Ela sempre mantinha uma PA sempre acima de 150, chegava até 200 de sistólica, com até 5 classes de antihipertensivo que ela fez na internação. Ela fazia uso de enalapril durante a internação, fazia hidralazina, amlodipino, fazia uso também de hidroclorotiazida e espironolactona, e nenhum desses conseguia diminuir a pressão. Então, a gente pode pensar em algumas hipóteses. Ela tinha uma síndrome colestática, a gente poderia pensar em alguns tipos de tumores, no feocromocitoma e no paraganglioma. Camila, eu queria que a Vanessa falasse um pouco para a gente sobre a síndrome colestática, né? Você colocou esse slide aí porque já que ela chega com essa síndrome, se a Vanessa puder falar para a gente, eu agradeço. Claro. Prazer aí, boa noite a todos. Então, na verdade, esse caso é um caso diferente, né? Eu sou hepatologista, para quem não sabe. Esse caso é um pouco diferente do que a gente costuma ver. Eu acho que sempre quando a gente pensa num paciente na emergência mesmo, a gente acaba pensando no que o mais comum acontece mais comumente. E graças a Deus a gente viu que ela não estava no comum, né? Eu acho que ela, assim, como o Paulo já falou, todo mundo já falou, ela era um caso diferente. Jovem, então hipertensa, então a gente acaba tendo um olhar um pouco mais diferenciado. Mas eu sempre costumo falar, assim, até mesmo lá na emergência, quem já passou, o residente que já passou comigo, eu já falei isso algumas vezes e eu acho muito importante a gente falar aqui na sessão. Um paciente que chega na emergência com icterícia, a gente tem que diferenciar o quadro de uma síndrome colestática de uma alteração hepatocelular. Eu acho que isso é mandatório. A gente entender o problema como um todo, porque um está sempre um pouquinho alterado em relação ao outro, mas se a gente consegue ver no exame complementar, muitas vezes na história, mas um exame complementar chamando muito mais atenção para uma alteração de transaminase, a gente tem que ir para o caminho da alteração hepatocelular. Então, a gente tem que pensar nas hepatites, a gente vai pensar nas causas virais, medicamentosas, até mesmo isquêmica. A gente vai por esse caminho. E a gente vê que ela marcadamente tem mais colestase. Então, isso fica vamos dizer assim, de segundo plano. A gente vai pensar mais nas causas colestáticas, que tem uma predominância da fosfatase alcalina, da gama-GT, e aí a gente vai para o ultrassom como primeira escolha, e isso a emergência fez certo. Não é para a gente ir para um exame complementar de
alguma forma mais complexo, né? A gente tem que começar com o básico, a gente começa com o ultrassom, que isso tem bastante valor para a hepatologia e com certeza para a cirurgia geral, e eu sei que o Paulo é fã também desse segmento. E aí a gente vai pensando nos outros diagnósticos. Ela tem marcado esse, vamos dizer assim, dia que a gente lembra de prova. Eu, como hepatologista, não vejo tanto uma colestase, nunca vi colestase com felcromostoma, ela seria a nossa primeira, mas quando me chamaram, e lá na emergência também, era uma síndrome colestática diferente. Então, a gente tem que olhar com um olhar mais diferenciado mesmo. Queria só deixar esse registro de pensar sempre do hepatocelular e a colestática e olhar diferente para quando tem alguma coisa que sai do habitual. Tá ótimo. Obrigada, Vanessa. Vamos lá, Camila. Então, a gente tinha que pensar nessa síndrome colestática, na colecistite, que ela já tinha sinais no ultrassom. Uma coledocolitise, que na verdade causaria essa síndrome colestática, na colangite, que ela poderia evoluir com febre, e mais raramente na síndrome de Mirizy, que seria uma obstrução extrínseca da via biliar devido a um cálculo impactado no infundíbulo da vesícula ou no ducto cístico. Outras hipóteses que a gente poderia ter: os tumores, um colangiocarcinoma que aumentaria as enzimas canaliculares, alguns tumores periampulares, o mais comum, o carcinoma de cabeça de pâncreas. Poderia também pensar no carcinoma da ampola de Vater, um colangiocarcinoma distal, ou num carcinoma periampular de duodeno, mas que é mais raro. Então, a hipótese principal mesmo era felcromostoma ou paraganglioma. Então, eu vou falar um pouquinho do felcromostoma. Ele é um tumor originado de células cromafins da medula adrenal e que comumente produz uma ou mais catecolaminas, que seria a noradrenalina, a adrenalina e a dopamina. O felcromostoma a gente vai diagnosticar nos pacientes hipertensos em 0,1% dos casos, então não é uma coisa comum da gente ver. Já o paraganglioma, ele é um tumor derivado de células cromafins extraadrenais. Muita gente chama de felcromostoma extraadrenal. E ele vai ser de 15 a 20% desses casos de felcromostoma, então vão ser fora da glândula suprarrenal. O que acontece desses paragangliomas? Na fase embrionária, algumas células da crista neural, elas migram para formar os paragânglios ao longo do organismo. Eles podem surgir a partir dos gânglios simpáticos paravertebrais do tórax, abdômen e pelve, ou dos gânglios parasimpáticos ao longo do nervo glossofaríngeo, o vago, pescoço e na base de crânio. Esses últimos não são produtores de catecolaminas. E quando que a gente poderia pensar nesses paragangliomas? Igual a gente falou, numa paciente jovem com uma hipertensão precoce, que a gente não consegue controlar, a gente poderia perguntar se ela tinha história familiar de felcromostoma, ou numa paciente que tem esse quadro de cefaleia, palpitação. E 50% dos casos, os pacientes vão ter uma hipertensão sustentada, 30% a hipertensão vai ser paroxística e o restante nem vai ter uma pressão mais aumentada. Então, a gente chamou a avaliação da endocrinologia para ver essa paciente. Camila, na verdade, a Elisa, ela entrou no quadro, no caso do quadro clínico, dando esse suporte, né, da parte da endocrinologia. Infelizmente, por motivos de saúde, hoje ela não pôde estar presente na sessão, mas ela deu todo esse suporte para a gente. A Angélica, que também é endocrinologista, que está na sessão também, que está participando agora, podia falar um pouquinho para a gente dessa parte da endocrinologia, da avaliação. Angélica? Oi, boa noite, Andréia, boa noite a todos. Pelos comentários que já foram tecidos aí pela Maria Eliane, né, falando muito bem sobre o diagnóstico diferencial em hipertensão, incluindo o felcromostoma, né? Já vou fazer alguns comentários só para complementar, mas assim, a apresentação da Camila já vem detalhando tudo direitinho que a gente realmente tem que levar em consideração num caso de uma hipertensão,
né, que a gente pensa que seja de origem secundária a um feocromostoma, a um paraganglioma, que é o que a gente está pensou mais nesse caso aí. Enfim, a investigação, né, a gente viu pelo exame físico que o paciente, enfim, foi feito, ela não tinha nenhuma característica de hábito marfanoide, ela não tinha alterações de face, né? Ela não tinha grandes alterações de tireoide, a tireoide era só um pouquinho aumentada a palpação, como foi descrito. Tem um relato de uma galactorreia, mas a posteriori vocês vão ver os resultados dos exames para entender bem a complementação da avaliação endócrina, né? Não tinha história de consanguinidade, né, que poderia favorecer as doenças, as neoplasias endócrinas múltiplas, né? E também não tinha história familiar de tumor neuroendócrino, pelo menos diagnosticado assim sabidamente, né? Apesar dessa história aí importante de hipertensão na família em pessoas jovens, né? Então, assim, realmente era uma paciente que, em princípio, a gente realmente tendeu a pensar que ela teria mesmo um paraganglioma. E aí ela classificou aí no slide, né, a Camila, né, ela vai explicar direitinho os 3 tipos de neoplasia endócrina múltipla, né, a MEN1, MEN2A e MEN2B, e, na verdade, o feocromostoma, o paraganglioma, pode estar encaixado na MEN2A e MEN2B, né, associado às outras doenças endocrinológicas aí que advêm. Bom, eu não vou detalhar o diagnóstico agora, porque eu acho que isso já vai ser apresentado adiante aí com a Camila, né? Então, vamos proceder na apresentação, porque ela vai detalhando o que foi feito na investigação diagnóstica. Muito obrigada, Angélica. Nada. Então, esse foi o exame físico da endocrinologia, e aí foram levantadas algumas hipóteses. A nossa paciente poderia ter um paraganglioma esporádico, sem história de síndrome familiar, ou poderia fazer parte de uma neoplasia endócrina múltipla tipo 2A ou tipo 2B. A neoplasia endócrina múltipla tipo 1, a gente poderia pensar devido à galactorreia que ela apresentava. A síndrome NEM1, ela é a junção de um adenoma da paratireoide com um tumor pancreático, o mais comum é o gastrinoma, e um adenoma de hipófise, que o mais comum é o prolactinoma. Então, pensando numa galactorreia, a gente tinha que descartar essa possibilidade na nossa paciente. Mas o que a gente tinha pensado? Uma NEM2A, que é a associação de um carcinoma medular de tireoide com feocromostoma em 50% dos casos, e um adenoma de paratireoide. Poderia também pensar na NEM2B, que é a associação de carcinoma medular de tireoide com feocromostoma e algumas anormalidades, como neuroma de mucosa, hábito marfanoide ou megacolon. Isso a gente viu que o nosso paciente não tinha. Só para citar, a gente também tem a NEM4, que é a associação de um adenoma de paratireoide, um adenoma de hipófise e tumores de órgãos reprodutores, e também pode ter tumor renal e adrenal. E mais atualmente tem se falado ainda na NEM5, que seria um outro tipo de gene mutado, que também tem várias associações com tumores neuroendócrinos, e que o feocromostoma também faria parte dessa síndrome, mas ainda é bem em estudos. Então, como que seria a abordagem inicial dessa paciente pensando num paraganglioma? A primeira medida seria dosar as metanefrinas urinárias fracionadas ou livres no plasma. Esse exame tem uma sensibilidade maior e uma especificidade maior também do que a dosagem de catecolaminas plasmáticas e o ácido vanilmandélico. Por quê? As catecolaminas, elas são sintetizadas a partir do substrato da tirosina, que produz levodopa e produz a dopamina, a norepinefrina e a epinefrina. Essas catecolaminas, elas têm um padrão de secreção variável e uma meia-vida menor no plasma. Então, por isso, elas são mais difíceis de serem dosadas. Essas catecolaminas, elas são metabolizadas em metanefrina e normetanefrina, que são compostos inativos e mais estáveis. Então, são melhores para medir. Essas metanefrinas, elas vão ser metabolizadas em ácido vanilmandélico, que é excretado na urina, ou podem ser conjugadas diretamente e serem excretadas na urina. Por isso, a gente também pode medir elas, a dosagem na urina de 24 horas.
Só para relembrar, alguns paragangliomas podem ser bioquimicamente silenciosos, então eles não produzem catecolaminas devido a alguns tipos de mutações genéticas. E um outro marcador que poderia nos auxiliar é a cromoganina A, que é um marcador bom para paragangliomas que não são funcionantes. Ele vai ser aumentado principalmente em lesões malignas e ele tem correlação direta com o tamanho do tumor. Alguns exames de imagem que a gente poderia fazer. A cintilografia com MBG, que tem uma sensibilidade baixa, 56% a 75%, mas tem uma melhor especificidade, de 84% a 100%. A gente poderia pensar também num PET com FDG, mas não seria a melhor escolha, pensando num tumor neuroendócrino, porque o FDG ele é um análogo de glicose que vai captar um metabolismo glicolítico aumentado no corpo. E o tumor neuroendócrino, por ser um tumor mais bem diferenciado, ele não tem esse metabolismo tão aumentado. Não seria a nossa primeira opção. A gente poderia fazer também o PET-DOTA, que tem uma melhor sensibilidade e uma maior especificidade. O teste genético a gente poderia lançar a mão, mas ele tem pouco valor adicional nos pacientes que têm um tumor unilateral, que não tem síndrome associada ou malignidade. Malignidade seria metástase à distância, fora da suprarrenal ou extra paragânglios. E quem tem história familiar positiva, quem não tem história familiar positiva também não seria tão... não teria muito valor. Então, os exames que a gente fez para investigação desses casos. A gente pode ver que a prolactina tinha um resultado normal de 17, então a gente poderia já descartar o prolactinoma. Ela fez a cromogranina A, que estava com resultado também normal, e ela dosou as metanefrinas urinárias. Ela tinha 608 e o valor de referência até 1.000 microgramas em 24 horas. Fez uma segunda dosagem para confirmação e tinha um leve aumento, mas também não era significativo, estava no valor normal. Nosso paciente acabou fazendo também catecolaminas plasmáticas e tinha dosagem de norepinefrina 3 vezes o valor de referência, então estava aumentado. Então, pensando num quadro de paraganglioma, o quadro clínico era muito sugestivo, a gente fez a conduta de acordo com isso. O tratamento principal é retirada da massa, mas deve ser feito um manejo pré-operatório. Eu queria convidar o Leonel, porque a partir do momento que a gente tinha aquela massa numa paciente com uma crise, né, com níveis pressóricos elevados, a gente inicialmente achou que poderia realmente ser um feocromocitoma ou um paraganglioma, e de comum acordo com a equipe cirúrgica, a gente optou por chamar o Leonel, o José Júlio também acompanharia o caso, mas para a gente ter uma paciente preparada, né, tendo uma meta para a cirurgia. E eu queria chamar o Leonel para falar. Ele é um anestesista que tem uma experiência muito grande, acredito que seja a maior do país, né? Se não é a maior, uma das maiores do país, em pacientes com feocromocitoma. Então, eu queria que o Leonel, se ele pudesse, falasse um pouco para a gente desse manejo pré-operatório dessas metas. Leonel? Ok. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. E o feocromocitoma ele tem uma coisa que deveria nortear qualquer atividade médica. É uma das raras situações onde anestesista, terapia intensiva, clínicos, endócrinos, todos sentam para conversar e chegar a um objetivo. Então, essa é uma situação fantástica. Eu fui convidado, eu tenho alguma experiência, graças aos tempos de fundão, eu até hoje fiz 57 feocromocitomas, assim, variáveis entre adultos e crianças. O que esse caso chamava atenção quando eu a vi? Primeiro, ela tinha 3 internações em terapia intensiva por crise hipertensiva. E ela tinha um estudo de hipertensão que não chamava para nenhum lugar, quer dizer, não corroborava a ideia de um feocromocitoma, até o momento em que aparece uma massa ali que sugeria a probabilidade de ser um paraganglioma. Então, isso é muito interessante. Esse é um aspecto que chama a atenção e
A gente torce para que seja isso. Por quê? Era uma paciente, se não me falha a memória, tinha 29 anos de idade. Você ter uma paciente com 29 anos de idade, com a quantidade de antihipertensivos e a diversidade de antihipertensivos que ela fazia uso, é você praticamente condenar essa paciente a uma vida arrastada e dependente. Então, a probabilidade de ter, cirurgicamente, de curá-la, é uma coisa que entusiasmava a gente nesse sentido. Quando eu a vi, ela é uma paciente que sabia da gravidade da hipertensão dela, mas 2 fatores, para mim, eu gostaria de realçar aqui para vocês. Primeiro, que nós sempre pensamos na probabilidade cirúrgica, na possibilidade cirúrgica, e nem sempre a cirurgia ela é uma situação final desse paciente. Nesta, por exemplo, ela teve um procedimento antes. Então, foi colocado, ela tinha uma icterícia, foi feita uma desobstrução através do pessoal da endoscopia. Isto é um procedimento sem preparo ainda. Portanto, outra é a questão da imagem. São os pacientes que são levados para um exame de imagem em que nós precisamos contraste. E o contraste é um grande desencadeador de respostas hipertensivas nesse paciente. Portanto, nós termos o paciente no momento cirúrgico, para nós é ótimo. Por quê? Porque todo mundo já conversou, as terapêuticas mais eficazes foram tomadas, volume plasmático já foi recomposto, portanto, nós estamos no melhor dos mundos. Além de que, e principalmente, nós estamos no centro cirúrgico. Aparelhagem adequada, monitorização hemodinâmica adequada e uma expertise elevada. Nas situações anteriores, nem sempre nós temos isso, sobretudo no ambiente radiológico. É um ambiente avesso a doentes mais graves. Então, saber trabalhar esse doente durante os procedimentos que vão levar a um diagnóstico ou que vão contornar algumas situações, como no caso da icterícia dela, é fundamental. Então, quando nós a vimos, ela não era uma paciente que tinha níveis controlados de pressão. Eu tirei pressão em membros superiores e inferiores nas 3 posições, e o que chamava a atenção é que nós já tínhamos mais ou menos orientado no sentido de começar alfa-bloqueio para ela. Ela tinha uma variação, ela não tinha hipotensão ortostática ainda, que é aquilo que a gente procura nesses doentes, né? Existem vários protocolos, vários sinais que a gente procura durante a nossa experiência. A gente usou os critérios de Rosen, que é você ter uma diastólica em 24 durante uma semana, que não ultrapasse uma sistólica de 160, nem uma diastólica acima de 90, que você tenha um paciente ao longo do tempo sem nenhuma alteração de segmento ST, e nós tenhamos obrigatoriamente hipotensão postural, ou seja, uma variação em torno de 15% a 20% da pressão arterial, quando ele sai da posição supina para a posição de pé. Então, essas variações são fundamentais no sentido de dar para você a certeza de que aquele tratamento está sendo otimizado. Tratar com o que vocês entendem isso muito melhor do que eu. Classicamente se utilizou fenoxibenzamina, nós nunca tivemos no nosso meio fenoxibenzamina, e nós nos acostumamos aqui a trabalhar com prazosin e agora, mais precocemente, com doxazosina. Nós, ao longo do tempo, com prazosin, a dose máxima que a gente chegava eram 18 miligramas, com prazosin até 20 miligramas, com doxazosina até 16, 18 miligramas eu já peguei o paciente utilizando. O que a gente busca com isso? Reexpansão de volume circulante. Nós temos alguns momentos que são de estresse, que são intubação traqueal, posicionamento desse paciente na mesa, depois, quando nós insuflamos o abdômen com CO2, são estímulos. O CO2 por si só é um estímulo hemodinâmico tremendamente importante, ele estimula muito o sistema nervoso simpático, e depois, na retirada do tumor, aí, nos casos de feocromocitoma, é fundamental que nós tenhamos esse equilíbrio prévio.
no sentido de que nós reexpandimos o volume plasmático e essa reexpansão reequilibra, mantém o organismo estável a partir do momento que nós tiramos aquele estímulo continuado da liberação de catecolaminas. Ao longo desse tempo, eu tive um óbito apenas em sala, no pós-operatório. Foi o meu primeiro caso, em que foi feito um diagnóstico de feocromocitoma, insistiu-se em continuar, e essa paciente, depois da retirada do tumor, ela entrou em choque refratário, ela saiu de sala com infusão de solução com adrenalina, e 24 horas depois ela foi a óbito. Então, a partir daí, a gente obrigatoriamente prefere tratar os pacientes. Hoje, existem centros, sobretudo nos Estados Unidos, um grande centro na Espanha, que agrega esses casos de feocromocitoma, em que eles defendem que nós devamos ter meios para tratar a hipertensão arterial, não tornando obrigatório o controle da pressão arterial, desde que existe uma expertise da equipe sobre esse tratamento. E é exatamente isso pelo qual eu defendo que nós tratemos e façamos o equilíbrio desse paciente no pré-operatório. Nenhum de nós tem uma expertise suficiente, como eu levei 40 anos para colecionar 57 casos. Esse estudo da Espanha, que advoga o uso de videolaparoscopia para ressecção do tumor, ele, em 8 meses, agregou 26 casos. Então, eles podem falar de expertise, eles podem falar de manuseio, eles controlam isso muito melhor do que nós, que eventualmente vemos alguns casos. Só para finalizar e não falar demais, um cara que tem o nome de Leonel sempre faz discurso e fala muito, né? Mas só lembrar de uma situação, que nestas vivências fora do centro cirúrgico, o que é que nós podemos fazer para controlar e minorar o impacto desse doente? Ora, eu estou pesquisando esse doente. Será que vale a pena eu já começar uma medicação hipertensiva? O que é que eu faço? O que é que eu posso fazer fora do centro cirúrgico? Se eu estou pesquisando como imagem um paciente com suspeita de feocromocitoma, eu vou monitorá-lo como se ele estivesse sendo, de fato, um fel. Então, eu vou ter cateterismo de artéria, pressão arterial instantânea, vou ter uma veia de grosso calibre para a necessidade de drogas antihipertensivas e, pessoalmente, a minha vida, o meu controle perioperatório mudou a partir da infusão de sulfato de magnésio. Então, o sulfato de magnésio é uma droga antiadrenérgica tremendamente potente que potencializa todas as outras. O Zé Júlio deve lembrar, nós tínhamos um caso de um feocromocitoma em que nós estávamos fazendo tudo e simplesmente não tínhamos controle desse paciente. Até o momento que eu falei, bom, o que me resta fazer? Eu nunca tinha usado sulfato, resolvi sulfatar o paciente. A minha vida mudou naquele dia. Então, nos pacientes que vão para a imagem, que vão trabalhar para botar, derivar a via biliar dele para botar um stent, coisa parecida, sulfato, artéria, e tratá-lo como se, de fato, ele fosse um paciente. Essa é o que eu acho que nós podemos ter, porque saber que tem fel é ótimo. Nós vamos tratá-lo como tal. Agora, ter o paciente na mão, sem saber que é fel, se comportando como tal, esse é muito complicado. Então, nós temos que nos armar nas hipóteses para isso, como se fosse um feocromocitoma, e invadir. É isso. Tá ótimo, Leonel. André, você me permite fazer uma parte rápida? Primeiro, eu quero parabenizar o Leonel. É uma casuística impressionante que você tem. Eliane, eu ia te chamar agora de qualquer jeito, então, por favor. Que bom. Não, eu fiquei muito impressionada, porque lá, quando eu fiz mestrado, há muitos anos atrás, eu não vou dizer quantos, eu fiz o meu mestrado em feocromocitoma, e eu consegui, a duras penas, uma casuística de 13 pacientes. De um cirurgião geral, cirurgião que para quem era drenado esses casos lá no Pedro Ernesto. Enfim, Leonel, você tem uma casuística impressionante, e eu queria que lhe aconselhar, se você ainda não fez, me perdoe se você já fez, a ignorância minha eu posso estar errada, publicar essa sua experiência, porque isso é fundamental, esse manejo
pré, per e pós-operatório desse paciente, que é um paciente que tem um equilíbrio hemodinâmico muito instável. E só para completar, André, rapidamente, é que se não bastasse toda a suspeição clínica que a gente tem de paraganglioma, ou inicialmente de feocromocitoma, o tratamento com bloqueio alfa e beta, controlando a pressão, ele praticamente sela um diagnóstico, né? Então, eu fico muito satisfeita de ver, Leonel, e acho que parabenizo você e recomendo que você publique isso, porque é uma casuística que merece ser passada adiante, é um legado. Deixa eu só complementar. Há uns 10, entre 10 e 15 anos atrás, a idade já não faz lembrar direito o tempo. Houve uma tese de mestrado que eu participei dela, em que foram 25 casos. Eles praticamente abordaram os nossos 25 primeiros casos. O que aconteceu ao longo do tempo é que sempre que tinha um FEL, eu era convidado para ir. Sim, e aí virou referência. Eu fui abiscoitando casos, a maior parte no fundão, mas em alguns outros lugares que me convidavam para ir. Eu só queria dar um pitaco no beta-bloqueador, se você me permite. Lógico. Para nós anestesistas, e eu peço muito isso, o beta-bloqueador no pré, mesmo com o doente alfa-bloqueado, ele não é um negócio legal. Por quê? Porque os beta-bloqueadores, eles são de depósito, né? Eles levam mais tempo a serem liberados. Então, a indicação absoluta do beta-bloqueador seriam naqueles casos que nós tivéssemos miocardiopatia adrenérgica. Nesse, você tem melhora da função, né? Embora você possa ter miocardiopatia dilatada nos pacientes com FeL, mas o beta-bloqueador, quando você tira o tumor no doente que está beta-bloqueado, o nosso trabalho é maior. Então, o que é que nós preferimos fazer? Normalmente, eu começo com 4 gramas de sulfato de magnésio corridos em 30 minutos e, a partir daí, 1 grama por hora. Pegamos a artéria com o paciente ainda acordado na sala, simplesmente sedado com pré-anestésico, artéria, começamos a indução. Hoje, nós temos drogas que são antiadrenérgicas por excelência, né? Que são os opioides, que no caso a gente usa infusão contínua de remifentanil, e o propofol, que agrega a hipnose dele uma ação vasodilatadora importante. Então, ele ajuda no controle. E aí, sim, nós começamos, né, na indução, a infusão de esmolol. Por quê? Porque aí nós controlamos, tirou o tumor, a gente para. E de ação rápida, né? Ele é de ação rápida e de eliminação mais rápida. Eliminação e metabolismo rápido. Exato. Então, isso nos favorece naquilo que amedronta mais, que é a hipotensão pós. Eu tive, ao longo desses casos, que eu me lembro, 1 muito grave, esse que evoluiu para a óbito, e 4 que nós tivemos que expandir um pouco mais. Mas foram todos bem contornáveis. E a possibilidade de usar o beta-bloqueador, normalmente a gente usa por quê? Porque o doente está mais taquicárdico e aquilo não nos agrada. Conviver com taquicardia é chato, né? Eu como anestesista, odeio taquicardia. Eu gosto daquela frequência lá nos 76 e 80. Eu digo que chega uma fase que você quer ter um aparelho da linha Normotec, né? Que você coloca, tem PQRST, pressão 11/7 e frequência entre 70 e 80. Ia ser perfeito. Mas nem sempre o beta-bloqueador, que nos dá esta frequência agradável, nos beneficia no pós-op imediato, pós-retirada de tumor. Por isso que a gente prefere, em geral, pede para que não seja iniciado o beta-bloqueador, a não ser nesses casos específicos em que nós já tenhamos miocardiopatia adrenérgica. Perfeito. Essa paciente, vale ressaltar que ela começou o alfa-bloqueador ainda internada, mas ela teve a coleta dos exames de sangue antes do início do alfa-bloqueador, para a gente não ter nenhuma alteração. Foi conversado com o Leonel, ele foi lá, conversou com a paciente, e essa paciente chegou a fazer a CPRE, né, para desobstruir vias biliares ali, e a gente começou o alfa-bloqueador. E controlando a frequência, ele tinha pedido para que não fizesse o beta-bloqueador, a gente começou com verapamil para poder manter essa frequência dela. E, enfim, essa paciente, depois que recebeu alta, ela fez o acompanhamento com o José Júlio
e semanalmente ela ia ao hospital para a gente poder controlar essa pressão dela e a frequência cardíaca antes da cirurgia. Pode continuar, Camila. Então, como já foi dito, o manejo pré-operatório tem que ser bem adequado. E, segundo o guideline de feocromostoma e paraganglioma, as metas seriam manter uma pressão arterial menor que 130 por 80 na posição sentada e maior que 90 de sistólica em ortostase, mantendo uma frequência cardíaca entre 60 e 70. Então, nossa paciente começou o uso de doxazosina, que é o alfa-bloqueador, foi aumentada a sua dose até o valor máximo possível diário. Semanalmente, ela fazia o acompanhamento, como a Andréia já falou para a gente. E até depois, com a terapia com losartana de 25 mg 2 vezes ao dia, verapamil 120 mg 3 vezes ao dia e a doxazosina de 16 mg por dia, teve um controle da pressão que manteve-se em torno de 120 por 70 milímetros de mercúrio. Depois que a paciente já tinha ido de alta hospitalar, ela completou a nossa pesquisa diagnóstica com alguns exames de imagem, a cintilografia com MBG, e ela também fez um PET-DOTA. Eu queria que a Dani comentasse um pouco para a gente sobre essas imagens, né, de cintilografia, se ela pudesse falar um pouquinho para a gente. Dani? Claro, eu estou aqui de mãozinha levantada, que eu tenho várias perguntas para o Leonel, eu estou aqui. Mas nesse caso, assim, nessa pesquisa de feocromostoma, a gente tem a medicina nuclear, ela tem algumas armas diferentes do que a gente tem na radiologia. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo bem aí? Sim. Tá, sim. ok. Não só aquela questão de a gente ter o dado anatômico, morfologicamente, mas aqui a gente está estudando receptor específico. Então, no estudo específico com o MBG, a gente está avaliando a fenda pré-sináptica daquele tumor. Então, a gente vai ver densidade de receptores, a reabsorção de receptores na fenda pré-sináptica e se isso está acontecendo ou não, tá? Nesse caso, o nosso exame não mostrou aumento, apesar da paciente ter respondido clinicamente através da pressão, né? Eu tinha uma pergunta, mas depois eu faço para o Leonel, senão vai se estender muito. Mas nesse caso, sim, o nosso estudo de cintilografia com MBG foi negativo. A gente não conseguiu achar nenhuma área que tivesse produzindo catecolamina ou serotonina ou qualquer modulador desse sistema endócrino metabólico aumentado detectável no nosso exame. Então, foi um exame negativo. A gente vê nessa imagem, são cortes, né, axiais, coronais e sagitais. Essa área que é mais, tá rosinha aí para vocês, rosinha com roxo, é a bexiga, então é a expressão fisiológica. A gente vê que tem um pouquinho de captação no fígado, no baço, e isso é fisiológico, é normal. Tá? Quando a gente está falando de cintilografia de parâmetros abdominais, a gente sempre tem que pensar que o metabolismo que a gente tem na lesão, que a gente for procurar, né, em adrenal, pâncreas, nesse caso, né, supradenal, ele tem que ser maior do que o metabolismo do fígado, do que a captação no fígado hepático normal. Então, o que a gente vê nessa fotinha aí, um pouquinho maior, essa grandinha que está à direita de vocês, né? É uma captação na bexiga. Quando a gente vai olhar para o abdômen, reto peritônio, não tem nenhuma área que chama atenção para a gente. Tá? Então, foi um exame negativo. Isso, e ela também fez o PET-DOTA, né? Uhum. Eu confesso, Camila, que eu corri atrás dessas imagens essa semana. Pedi ajuda do Sérgio Altino. Pedi ajuda do Sérgio Altino lá no Copstar para ajudar a gente. Ele compartilhou assim super gentilmente as imagens comigo. E o PET-DOTA também. Se a gente for olhar nessa última imagem à direita de vocês, que está preto e branco, a gente pode até pensar que tem uma captaçãozinha projetando-se no processo funcionado do pâncreas, mas isso é uma captação fisiológica. O PET-DOTA também, segundo a minha opinião pessoal, também foi negativo. Então, nem a cintilografia, nem o PET-DOTA, o que diferencia o DOTA do MBG? Né? O MBG ele vai avaliar a inervação
adrenérgica daquela topografia. Então, a gente vai ver liberação de catecolaminas na fenda pré-sináptica, captando na fenda e liberando novamente. O PET-DOTA, ele já vai para um outro cenário de tumor neuroendócrino, em que ele vai pegar aquele que seja receptor específico. Então, o tumor, principalmente aqueles tumores análogos de somatostatina, né, os tumores neuroendócrinos, eles vão ter uma hiperexpressão de receptor. O DOTA é essa chavezinha que vai ligar a radiação a esse receptor específico e vai fazer ele brilhar. Tá? Então, muitas vezes a gente pega esses tumores de linhagem neuroendócrina e a única diferenciação que a gente tem é entre MBG, se ele é hipersecretor, ou no PET, se ele é hiperexpressor. Então, nesse caso, a gente não teve evidência nem de um exame molecular, nem de outro. Então, assim, eu sei que vai contra tudo que a gente está pensando até agora, porque ele estabilizou com alfa-bloqueador, respondeu, a pressão ficou sensacional, mas os exames moleculares foram negativos. E aí é um balde de água fria, né? Exato. É um balde de água fria, né? Porque é sempre desafiador, mas a gente espera que tenha um exame de imagem, até porque bioquimicamente nós tivemos um exame que mostrou uma elevação de catecolaminas. Sim. Ok, aquilo Sim. até nem me convenceu muito, mas o fenótipo clínico. Eu tive um paciente semana retrasada, que era um paciente de 14 anos, fazendo dor abdominal, assim, sem relação com a alimentação, para a gente pensar em isquemia mesentérica, e aí não tinha alteração em ressonância e exame laboratorial em nada. Mas a cintilografia com o MBG foi super positiva, adrenal esquerda, e assim, não tinha outros fatores. Nesse caso, a gente está realmente um balde de água fria, porque tudo leva a gente a pensar nisso, mas o exame molecular não está fomentando nada, nem biópsia, nem cateterização via radiointervenção de artéria adrenal, nada disso. Nada. Ok. Eu poderia acrescentar algo relacionado aos exames também que ela fez, né? As catecolaminas plasmáticas que foram dosadas, o total, tanto da epinefrina com norepinefrina, apesar da norepinefrina estar bem aumentada, a soma de ambas não passou de 2.000, o que seria típico de um paciente com feocromocitoma. E também não foi menor do que 500, o que seria, falaria a favor de não ser, né? Então, ficou com um valor limítrofe aí da gente considerar que seria diagnóstico para feocromocitoma. E, além disso, as metanefrinas também foram negativas, né? Então, pelos exames ali hormonais, a gente não teve muito esclarecimento também para o diagnóstico, né? Ai, Angélica, a cintilografia não ajudou e a parte hematológica, a parte sérica também não ajudou. E agora, Maria? Pois é. Resolve. Se fosse um dado isolado, só a parte laboratorial, eu nem valorizaria, mas no conjunto da obra, com o fenótipo de hipertensão, com a crise hipertensiva sustentada, com a resposta ao autobloqueio, com a palpação abdominal desencadeando crise, aí a gente começa a valorizar, mesmo valores limítrofes, marginais, né? Mas ainda assim, a exame de imagem foi assim, absolutamente um balde de água fria. Deixa eu fazer um comentário. Posso fazer um comentário? Estou escutando? Claro, Armando. Vamos lá. Porque eu também fui um dos caras que perturbou o Paulo. Como é que está o paraganglioma? Mas você analisando a imagem, o clássico do paraganglioma, o clássico do FEL, é captar muito contraste e permanecer captante. Então, nessa ele é imagem, hipervascular, né? Que ela não capta, né? E outro ponto importante que geralmente tem alto sinal no T2, ela não tinha alto sinal no T2. Então, tem algumas coisas estranhas na imagem desse paciente. Tá? Mas a clínica dela era muito importante. Para mim, falar 220, respondeu alfa bloqueador. Então, todo mundo ficou com esse pensamento do paraganglioma. E aí, Camila, o que você conduziu para a gente aí? Então, depois de controlar a pressão, ela foi submetida à cirurgia para retirada da massa abdominal. E aí, agora eu queria que o Zé Júlio falasse um pouco para a gente da cirurgia, né? Enfim, do achado. Bom,
Vocês estão vendo aí a peça, né? A cirurgia, a gente, desde o início, achava que ia ser uma cirurgia muito difícil, mas com a proposta de fazer uma cirurgia por vídeo, né? A gente já operou um paraganglioma bem maior do que esse por vídeo, foi uma cirurgia trabalhosa, 3, 4 horas, mas conseguimos fazer. Se a gente vai devagar, a gente consegue. Ela tinha um complicador, que em todas as imagens a gente via que ela tinha a artéria hepática direita, ramo da mesentérica, e essa artéria cursava entre a massa e a via biliar, então ela tinha um contato muito íntimo com a massa. E eu até podia ter preparado o filme, mas eu acho que não vai interessar vocês ver o filme da cirurgia. Mas, enfim, a gente conseguiu ressecar, nós fomos praticamente quase toda a cirurgia por vídeo, laparoscopia. Vocês podem observar, a peça aí está partida em dois pedaços. Então, durante a cirurgia, teve uma hora que ela estava muito aderida à via biliar, talvez por conta da manipulação que foi feita pela CPRE. Isso fez algum processo inflamatório ali. A gente acabou partindo a lesão em dois. E o aspecto que a impressão nossa durante a cirurgia é que era um linfonodo. Então, a gente achava que isso era um linfonodo aumentado, né? Então, diferente, eu já operei FEL de adrenal e já operei paraganglioma, que os dois eram um aspecto diferente. Parecia realmente um linfonodo retocoledociano muito aumentado. E quando ele partiu, tinha esse aspecto, se vocês vão olhar, a imagem está bem bonita, dá para ver que parece que tem uma necrose em caseificação aí, né? Uhum. Então, na hora, teve um dos membros da equipe, que não fui eu, que eu achei que isso era uma coisa muito absurda, mas teve um dos membros da equipe que falou isso é tuberculose. Eu achei que isso não devia ser, mas, enfim, teve, durante o descolamento, teve uma pequena lesão da via biliar pela aderência, a gente suturou, e mais adiante, quando foi a lesão da artéria hepática, do ramo direito da artéria hepática, né, nós não conseguimos controlar isso por vídeo, tivemos que converter para cirurgia aberta, foi feita a ligadura da artéria hepática direita, e a doente no pós-operatório evoluiu com uma fístula biliar, que durou alguns dias, não foi uma coisa de difícil controle, foi tratada só com a drenagem, e eu acho que a Camila deve falar sobre o pós-operatório agora, né? Provavelmente. Né? Então foi isso. Então levantou-se essa suspeita de tuberculose por conta desse aspecto caseoso na peça. Então tá bom. Então, no pós-operatório, já no segundo dia de pós-operatório, a paciente voltou a ter uma hipertensão, não chegava à sistólica de 200, mas tinha uma hipertensão já iniciando, então iniciamos no losartano. Como o José Júlio falou, ela evoluiu com uma fístula biliar, que foi tratada com octreotide, fez antibiótico com ampicilina e sulbactam e uma nutrição parenteral. Depois de 5 dias em unidade fechada, ela terminou o tratamento em quarto, então essa fístula não foi muito complicada. E em 15 dias de pós-operatório, a paciente com losartana de 50 mg de 12 em 12 e amlodipina de 10 mg de 12 em 12 teve um controle pressórico adequado, sempre mantinha em torno menor do que 130/80 de pressão. Então, ela fez um acompanhamento ambulatorial, depois que foi de alta após a cirurgia, com o Dr. Marco Antônio, que na ocasião trocou a losartana por valsartana, 160 mg 2 vezes ao dia, e o amlodipino 10 mg 2 vezes ao dia. E os testes bioquímicos foram repetidos em 4 semanas após a cirurgia para documentar a retirada do tumor. Então, nossa peça foi para o estudo histopatológico e na microscopia vinha realmente com linfonodos apresentando um processo inflamatório granulomatoso sugestivo de tuberculose. E a pesquisa de BR foi negativa, apesar disso. Então, eu queria falar um pouquinho de tuberculose extrapulmonar. Aproximadamente 15% das infecções por tuberculose são extrapulmonares, então são fora do parênquima pulmonar. A localização mais comum é pleural e ganglionar, seguida por osso articular, outros como abdominal, igual a gente teve no nosso paciente, miliar, aquela disseminada. E os sintomas mais comuns são febre, fraqueza, emagrecimento e sudorese noturno.
mas pode ter outros sintomas conforme a localização. Por exemplo, ela tinha uma massa perto da via biliar, fazendo uma síndrome colestática. De diagnóstico da tuberculose, a gente poderia fazer clínico, histopatológico com BR cultura, mas o paciente que é paucibacilar, ou seja, que é imunocompetente, esses exames de BAR podem ser negativos, então o diagnóstico é muito difícil, porque às vezes a clínica não é tão compatível assim como para a gente pensar de cara numa tuberculose. Um pouco sobre a tuberculose abdominal. Ela pode estar mais associada a uma tuberculose pulmonar ativa ou curada. A nossa paciente não tinha histórico de tuberculose prévia e nem imagem radiológica sugestiva de lesão pulmonar. E como que pode ocorrer? Essa tuberculose no trato gastrointestinal, ela pode ser devido à ingesta do bacilo, que desenvolve granulomas necrotizantes no trato gastrointestinal e se espalha no sistema linfático, e pode afetar qualquer órgão ali perto. E nos imunocompetentes, a resposta imunológica ela é individual e a reativação, e pode ser reativação de tuberculose latente, principalmente nas áreas endêmicas, como é o caso do Brasil. A conduta é a indicação, tratamento de todas as formas de tuberculose pulmonar e extrapulmonar, com esquema terapêutico, com 2 meses de rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, e o tratamento de manutenção com rifampicina e isoniazida por mais 4 meses. E só reforçar que o diagnóstico de tuberculose abdominal pré-operatório é muito difícil. Então, assim, a maioria dos pacientes que têm tuberculose abdominal, a gente vai descobrir só depois que vai para o centro cirúrgico e faz a retirada da massa, e a gente pode ver no histopatológico. Essa suspeita diagnóstica no pré-operatório é muito, muito difícil. Isabela é a nossa infectologista, né, do hospital, junto com a Cláudia Espanha. Eu queria que você falasse um pouquinho da tuberculose extrapulmonar. Isa? Oi, tá escutando? Sim. Sim. Não, me surpreendeu muito esse diagnóstico, né? E o diagnóstico saiu depois da alta, né? Esse tratamento foi começado depois que ela saiu do nosso hospital, né? Específico. A tuberculose, assim, né, ela classicamente, né, é uma doença pulmonar, só que o bacilo, né, durante essa primeira infecção, esse primeiro contato, ele pode cair então na corrente sanguínea nos vasos linfáticos e se alojar em qualquer órgão, né, do corpo. E aí ele fica até ele resolver aparecer, né, que foi o caso dessa paciente, que foi num linfonodo intraabdominal. A Camila frisou bem, né, que o BAR foi negativo, mas lá no comecinho da história ela tinha uma história de infecção urinária de repetição, que já vinha fazendo alguns ciclos com cipro, né, só para lembrar que quinolona tem ação para micobactéria, então pode ter sido um dos motivos também desse BAR aí ter vindo negativo. Ela não tinha, né, geralmente nesses pacientes tem perda ponderal, tem febre, que é uma coisa que chama atenção, né, que sai do nosso clássico, né, de casos de tuberculose, independente da forma, né, que essa paciente não tinha. E se a gente fosse ver os exames dela da admissão, pela bilirrubina dela, a gente nem começaria do esquema clássico, né? Mas como essas alterações hepáticas eram por uma questão mais obstrutiva, né, do que por lesão hepatocelular mesmo, e depois da desobstrução houve uma melhora, né, da bilirrubina e das transaminases, aí dava para começar a tratar com o esquema clássico mesmo, de RHZE. Acho que é isso. Muito obrigada. Obrigada, Isa. Vamos lá, Camila. Então, só para concluir... Camila, tem uma dúvida. Você leu alguma coisa sobre controle radiológico ou como a gente faria esse acompanhamento dessa paciente, não sendo, já que ela não tinha tantas alterações laboratoriais e nem de imagens específicas? Você leu alguma coisa sobre começar tratamento, em tanto tempo repetir? Eu contei para ela isso, Dani. Se a paciente tem alguma imagem de controle agora com pós-tratamento. Então, eu vi que se você tem uma suspeita clínica e faz um tratamento
o tratamento medicamentoso por via oral, você já tem uma regressão desse tumor, então você pode fazer um exame de imagem depois do esquema terapêutico para avaliar mesmo se já reduziu. Mas como no caso ela retirou a massa inteira, então assim, a gente não teria um parâmetro depois para avaliar. Ela chegou, eu vou até falar aqui agora que ela... Só um anexo, assim, a gente tem que pensar que se ela tivesse outros sítios, não é incomum a gente ter uma piora radiológica depois do início do tratamento. Uhum. Então, todo aquele processo de cura, em que a gente tem migração de eosinófilos, linfócitos, ele pode gerar, numa imagem radiológica precoce, um aumento daquele processo de infecção. E aí, assim, se a gente faz controle radiológico precoce, a gente pode cair numa pegadinha de que isso pode estar piorando e não é verdade. Então, o controle radiológico, assim, se ela não tivesse retirado aquela lesão principal, ou se tivesse a lesão principal e tivesse lesões secundárias pulmonares, linfonodais, ou óssea até, né? Tuberculose óssea é mais comum do que a gente imagina. Isso poderia apresentar para a gente no exame de imagem como um aumento significativo, e o ideal é que a gente faça esse exame após 6 meses início do tratamento. Antes disso, a gente pode, que a gente chama no nosso meio de flare, né? Isso aumenta muito, a gente tem uma impressão de piora, mas na verdade é o corpo respondendo de uma forma satisfatória aquele tratamento, tá? Só para a gente ter ideia disso. Uhum. Então, nosso paciente continua, né, fazendo o tratamento, ainda não terminou. Retornou em março agora para tirar a endoprótese da via biliar sem intercorrências e está fazendo uso daquele esquema de valsartana de 160 mg 2 vezes ao dia e o amlodipino de 10 mg 2 vezes ao dia com um controle adequado da pressão arterial. E era isso. Camila, muito obrigada. Se permite? Pode falar, claro, fala, Sérgio. Eu pedi para ela fazer uma nova tomografia por curiosidade de saber como ficou a perfusão do lobo direito do fígado dela. Então, porque foi a ligadura da artéria hepática, foi em dezembro a cirurgia, né? E ela fez ela deve ter estado comigo a coisa de umas 3 semanas atrás, ela fez uma outra tomografia trifásica e com a perfusão hepática normal. Quer dizer, as colaterais do hilo hepático estão perfundindo todo o lobo direito dela e não tinha mais nenhuma imagem de nenhuma massa, né, na região. Então, de alguma forma, a ressecção mais o tratamento resolveu, não tem mais nada por ali. Então, José Júlio, você considera que foi uma cirurgia reserva? Então? Foi. Na verdade, a gente ressecou toda a lesão. Foi a reserva na hora da cirurgia e ela completou o tratamento. Está terminando o tratamento. Ela começou em janeiro, ela deve terminar agora em junho o tratamento. A cirurgia foi no início de dezembro. Foi. Agora termina. Eliane, você queria fazer alguma consideração? Falar? Eu queria, porque esse caso não para de nos surpreender, né? E esse diagnóstico da peça cirúrgica definitivamente não se encaixa no nosso diagnóstico de hipertensão secundária por paraganglioma, FeL ou qualquer outra forma de hipertensão secundária. De modo que nós continuamos com a nossa dúvida. Essa paciente é uma hipertensa com hipertensão secundária, ela tem algum paraganglioma que, por razões que não sabemos explicar, não foi detectado pela medicina nuclear, pelo PET scan, enfim, e óbvio que esses exames não têm uma sensibilidade de 100%, mas tem uma alta sensibilidade e ela uma continua... alta acurácia. Pois é, uma acurácia. Isso. E ela continua hipertensa, agora controlada, e a gente não tem diagnóstico da hipertensão dela. E essa massa aí não explica a hipertensão dela. Mas você acha que naquele momento em que a gente conseguiu fazer... Não, a gente não fez diagnóstico, a gente foi bola fora, o histopatológico deu uma rasteira na gente desde o começo. Assim, em tudo. Mas você acha que talvez a topografia da massa pode ter influenciado para ela desencadear esses sintomas de algum jeito? Talvez se ela tivesse uma hipertensão essencial que foi agravada pela topografia da massa? O que você acha, Não Eliane? só isso, como o estresse, alguns estressores que ela estava numa sala de emergência. Eu não sei como é que essa paciente, vamos supor que ela seja
tenha gatilhos emocionais de estresse que expliquem os episódios anteriores que ela teve de entrada em emergência com crise hipertensiva. Quer dizer, esses estressores poderiam desencadear uma crise hipertensiva, mas, outra vez, incomoda as cifras que ela alcançou. A gente não costuma ver hipertensão primária com cifras tão elevadas em pacientes jovens. Então, eu acho que cadenciadas de algum jeito, né? Pois é. Então, ela estresse e eleva, estresse e eleva. Exato. Cadenciadas. Eu acho que, assim, a gente não consegue ainda afastar uma causa endócrina. Endócrina, eu estou falando agora, não temos diagnóstico de Cushing, não temos diagnóstico de hiperaldo, nem massa incidental não foi vista em nenhum exame de imagem. Mas e se a gente pensasse alguma coisa em glândula pituitária, em glândula hipófise? Então, pois é uma outra possibilidade. Até ela cairia, voltaríamos para as neoplasias endócrinas múltiplas. E aí eu devolvo a pergunta. Né? Será que ela mereceria o teste genético? Dosal, né? Teste genético? Eu acho que sim. Então, eu sou a favor do teste genético. Eu conversei hoje com o pessoal que trabalha com genética aqui no Rio, lá da UERJ, o Marcelo Bittencourt, e disse, Marcelo, aconselhamento genético, a gente geralmente parte do diagnóstico, em um caso índice, para rastrear a família e fazer o aconselhamento. Aqui seria o oposto, a gente não tem a confirmação do caso índice. Então, será que é custo eficaz? Honestamente, eu não sei, eu não tenho essa resposta. Mas eu acho que a gente não fechou o diagnóstico da hipertensão dela. Se há uma hipertensão primária, foi caprichosamente mascarada com todas essas situações que ela viveu para fazer parecer uma hipertensão como um feocromocitoma determina. Eliane, o que me chamou a atenção, eu acompanhei essa paciente no andar. A gente trocou toda a medicação dela. Né? A gente colocou, como o Zé tinha sugerido, quando a gente começou o alfa-bloqueador, a pressão dela despencava. Ela tinha meu telefone, aí ela me ligava, Mônica, eu não vou tomar remédio, porque eu estou passando mal. Minha pressão sistólica, pressão de 11, não é para mim. Minha pressão é alta. Aí eu falei assim, não, olha só. Aí eu senti, vamos conversar. Você vai ficar com a pressão de 11 aqui, sim. Você vai ficar assim. Isso vai ser bom para o seu coração. Se não, menina, você tem 20 e poucos anos, com 40 anos, você vai ter AVC. Pelo amor de Deus. Essa é a sua pressão. Vai ser 11 daqui para frente. Plantão, ligava. Mônica, ela não quer tomar remédio, porque a pressão dela despencou. Eu acho muito difícil, Moniquinha. Eu costumo falar... Não, é exatamente isso. E essa era a minha pergunta, se vocês acreditam em testes pré-clínicos. Nesses casos de FeL ou para, quando a gente começa um inibidor alfa, se essa resposta é o suficiente para a gente fechar a clínica ou não. Né? Porque a gente sabe que os exames de imagem, eles podem ser falhos. Sim, a gente pode ter vários falsos negativos. Ainda mais considerando quando a gente tem aquelas lesões com limites de resolução subcentimétricos, né? Menores que 1 centímetro, são retroperitoneais, a nossa acurácia cai lá embaixo. Ao passo que a nossa sensibilidade é extremamente alta. Se a gente acha, é um verdadeiro positivo, mas se a gente não acha... É 50-50, jogar a moeda para cima e pode ser e pode não ser. Então, assim, nesse caso, quando a gente olha o manejo clínico, né, quando ela é muito responsora ao inibidor alfa, eu realmente fico muito incomodada de pegar um exame negativo. E aí, pensando no meu contexto, né, de imagem, eu falo que eu sou médica que dou o lado da foto, né, tira foto, enfim. É isso, assim, quando a gente pega um método inferior, que seria o MBG, né, para a gente ver receptor, foi negativo. Quando a gente pega um método superior, que seria o PET-CT, com DOTA, né, que a gente está vendo expressão de receptor, também negativo. Negativo, Não é fácil aceitar isso, né? Não é. E outra coisa, assim, viu, Angélica? A discrepância. Pois é, outra coisa. Vamos supor que ela, de fato, tivesse um FeL e teve essa resposta clínica ao alfa-bloqueio tão exuberante, etc, etc. Aí ela tira essa massa, que supostamente era a massa causadora da hipersecreção de catecolamina, não é.
paraganglioma, não é fel, e ela não usa mais alfa-bloqueador e está com a pressão controlada. Como se explica isso também, né? Então, eu acho que nós temos não mais faz o menor sentido. Nós temos mais perguntas do que respostas nesse caso. Ela vai ter que ser acompanhada, vai ter que ser monitorada, na minha opinião, e vai ter que repetir periodicamente esses exames, porque, eventualmente, a gente ainda pode detectar algum tumor adrenal ou extraadrenal em algum momento no curso da vida dela. Eu concordo assim, com você, ela teve Maria. Ela teve algum exame neurológico para avaliar a hipófise? Ela fez dosagens hormonais, né? Ela fez dosagem de TSH, ela dosou o cortisol, na verdade, não dosou a CTH, mas o cortisol normal. Não houve uma dosagem de IGF-1 e IGH, porque, assim, não é bem característico esse tipo de hipertensão em pacientes com acromegalia, não é uma coisa muito típica, né? E, enfim, não tem, assim, do ponto de vista de hipófise, eu não acharia que ela teria uma hipertensão relacionada a uma hipersecreção hipofisária, tá? Mas, enfim, Angélica, eu concordo com a Maria Eliane. Hipófise, a gente ia ver o ACTH. ACTH, cortisol. O ACTH secretando e estimulando cortisol. Angélica, por favor. Então, a gente tem um cortisol normal. O cortisol é um reflexo do ACTH, né? Então, assim, em princípio, se tivesse um ACTH alto, com certeza o cortisol estaria também elevado, né? A gente teria que fazer outros testes para confirmar, mas o cortisol normal, né? A gente poderia dosar um cortisol livre urinário, talvez, para pegar em 24 horas, ver se passou algum pico de hipersecreção que não foi averiguado, mas, enfim, ela tinha um cortisol de início, em princípio, normal. Um TSH, que também é um hormônio hipofisário, para causar um hipertireoidismo central, teria que ter um T4 livre alterado, um T3 livre alterado. O TSH dela é normal, em princípio não bate, entendeu? Se tivesse relacionado com o GH, eu já expliquei. Então, assim, eu acho que do ponto de vista hipofisário, eu não ficaria muito emocionada de pensar que seria por causa hipofisária. Mas eu concordo com a Maria Eliane que essa paciente tem que ser seguida. Essa situação foi resolvida, eu acho que talvez parcialmente, vamos ver, né? Porque às vezes são pequenos focos, às vezes não chegou a manifestar a ponto de vista de imagem ou de uma secreção mais sustentada que a gente conseguisse captar. Então, eu acho que realmente, do ponto de vista endócrino, teria que fazer um rastreio, pelo menos aí, periodicamente, para ver como isso se manifestaria, né? Angélica, eu posso chamar uma dúvida muito pessoal? Qual a diferença quando a gente dosa o cortisol urinário do 5-DEA urinário? O que a gente está vendo de diferente nisso? E são dois hormônios diferentes, né? Enfim, a gente normalmente, para rastreio de síndrome de Cushing, que é o que normalmente a gente costuma rastrear, a gente usa o cortisol, né? Não é o 5-DEA, o hormônio que a gente costuma rastrear. O 5-DEA, normalmente o DHEA, a gente rastreia para hiperplasia adrenal congênita, né? Que a gente faz tumor neuroendócrino. Pois é. Elisa é excelente nesse assunto, está fazendo falta. Cadê ele? Não, mas está indo muito bem, Angélica, obrigada. Com certeza, já nos ajudou muito. Obrigada, pessoal, foi ótimo esse caso, muito bem apresentado, Camila excelente, todo mundo nota 1000 aqui. Gente, eu queria agradecer muito a participação da Eliane, do Zé Júlio, Leonel, Dani, Isa, Angélica, que enriqueceram muito a sessão. Do ponto, Paulo, né, também que falou, né, o cirurgião dando o diagnóstico clínico, né, que ele faz, né, questão de falar, e foi, de fato, e, na verdade, apesar de ter sido muito enriquecedor, acaba sendo um pouco frustrante, mas é um caso bem surpreendente. A maneira como ele se apresenta, a gente chegou a fazer uma busca, né, no PubMed para ver, e a gente achou um relato de caso parecido com o que aconteceu com ela, como tem essa massa que cresce e obstrui vias biliares. Então, acaba sendo bem interessante, apesar de um pouco frustrante, e a clínica se mostra soberana, porque
como é que essa paciente cai, despenca a pressão com alfa-bloqueador, né, e tira essa massa e vem BAR e faz a quinolona e pode ter dado falso resultado, mas acho que, de uma maneira geral, a gente, 2021, a gente ainda se surpreende com a medicina tendo acesso a todos os exames que a gente poderia ter, né? Armando também ajudou muito a gente. Desde o início, eu ia lá para a radiologia, olhando as imagens, levando CDs antigos dela, que ela fez antes da internação. Então, a gente realmente foi multidisciplinar aí, todo mundo trabalhando junto para a gente poder tentar chegar a uma conclusão, mas o fato é que a gente tem uma doente jovem, de 29 anos, e que hoje em dia tem uma hipertensão, que a gente sabidamente é uma hipertensão primária, essencial, controlada, fazendo um acompanhamento. Daqui para frente, é óbvio, ela vai ter que continuar, ela está com o Marco Antônio Matos acompanhando perfeitamente no consultório, Zé Júlio ainda dando suporte, tratando essa tuberculose, enfim. Então, eu queria agradecer muito a participação de todos, né? E é isso, Camila, parabéns, excelente, muito bom. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Parabéns, excelente sessão. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Parabéns a todos aí. Uma apresentação maravilhosa, Camila e todos. Puxa vida, crescemos muito, apesar de não serem respostas ainda. É isso que eu ia falar. Continuamos com a pulga atrás da orelha, gente. Pelo amor de Deus. Abraço, Leonel e Zé Júlio. Uma honra tê-los conosco. Abraço a todos aí. Obrigado por estarem aí com a gente. Um abraço. Obrigado, Maria Eliane. O Leonel pediu desculpas, ele teve que sair mais cedo porque ele tinha uma cirurgia. Gente, obrigada a todos. Boa noite, Camilinha. Mais uma vez, você arrasou. Foi ótima. Andréia também arrasou como moderadora aí. Obrigada a todos, gente. Boa noite. Parabéns a todos. Até a próxima.